Olá, eu me chamo Pamela Barroso, seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Hoje um programa pra lá de especial, eu recebo o seu José Vicente, mais conhecido como Zeca. Isso mesmo, Zeca, muitos já o conhecem pela sua atuação, um brilhante barbeiro que atua em Marabá. Seu Zeca, muito obrigada por assim aceitar o nosso convite, por estar aqui, realmente um prazer, um privilégio poder recebê-lo. Eu já estava aqui nos bastidores ouvindo um pouco da história dele, realmente incrível. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado. Louvo a Deus por isso, agradeço a Deus pela vida do pastor Salles. Que Deus continue abençoando. É um prazer estar aqui. E olha, o pastor Salles me recomendou muito esse programa, justamente por já conhecer a história do seu Zeca, e o que eu acho mais incrível é que o programa Personalidades, ele é realmente para personalidades. E eu tenho certeza que hoje ocupar esta cadeira, na verdade, só mostra realmente a personalidade que o senhor é, ou realmente a representatividade, o quão grandioso é. E eu tenho certeza que é o momento que Deus prepara, né? E eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento e é um privilégio, um prazer poder lhe receber aqui. E eu queria, como eu já o conheço, ele já se apresentou aqui para mim, eu queria também que, por favor, você se apresentasse para quem está nos assistindo, para quem ainda não o conhece. Eu sou o Zeca Vicente, como conhecido aqui em Marabá, no bairro da Paz. Atuo nessa profissão de cabeleireiro há uns 20 anos. E hoje, para mim, está sendo um prazer estar aqui, sendo entrevistado pela Pamela. Imagino, o prazer é meu. E olha, eu queria começar, para você que está aí em casa, que não conhece o seu Zeca, deve estar pensando assim, mas ele é só um cabeleireiro. Não é só isso, é muito mais que isso. Tem as questões, né, hoje, um quadro clínico onde eu mesmo tem algumas questões físicas que aparentemente seriam um empecilho para a sua atuação hoje. E eu queria lhe perguntar como começou a sua história, como começou essa história, né, em cortar cabelos, como começou a romper com essas dificuldades aparentemente visíveis para você, mas como você conseguiu romper esta dificuldade, como começou a sua atuação? Essa tarefa aí começou, a gente morava na zona rural e a vida não era muito fácil, né? Nós somos 14 irmãos e um dentre eles não gostava do cabelo grande. E aí um dia meus pais saíram de casa e ele insistiu em eu cortar o cabelo dele. Aí eu fui e cortei, não queria, mas ele insistiu, eu acabei cortando. A decorrer de alguns dias, eu cortei de novo. E aí os outros foram abrindo mão para mim cortar também. Aí poucos dias eu estava cortando até do meu pai. E aí começou assim. E olha, ele teve bastante gente para praticar, porque ele me contou aqui nos bastidores que ele teve 14 irmãos. Então, teve muito tempo aí para praticar, bastante gente nessa família, gigante, graças a Deus. E foi assim, começou em casa, a família foi estimulando, viu que você tinha dom para isso, e aí você começou esses cortes em casa. Já tem quantos anos nessa atuação? Hoje tem aproximadamente uns 20 anos. Mas aqui em Marabá vai fazer 13 anos. E essa trajetória aqui em Marabá, como foi que se iniciou? Como se deu essa vinda para Marabá? Aqui em Marabá eu mudei para cá e aí eu ficava muito parado. Aí um dia o meu pai veio e aí eu falei para ele e aí ele me ajudou, né? Ele comprou a cadeira para mim e eu já tinha as outras ferramentas do trabalho. E aí eu comecei a cortar o cabelo. E aí hoje, graças a Deus, melhorou bastante. E hoje, como é essa clientela? Hoje é boa, a clientela é boa, graças a Deus, me ajuda muito. Mas no começo não foi fácil, não. Eu imagino. Às vezes o cliente chegava na porta, me olhava e
falava que depois voltava. Ficava inseguro. Isso, ficava com medo, né? E dava para ficar com medo. Aí dizia que ia voltar, mas depois não voltava. Depois talvez eu via ele passando com o cabelo cortado. Sim. Aí, de vez em quando ainda acontece isso, mas eu não deixei me abater por isso, não. Graças a Deus, hoje eu tenho bastante cliente. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar hoje, na fase adulta, já amadurecido, como ele bem disse, que ele não se deixa abater por essas circunstâncias que são, sim, a gente não adianta romantizar quadros clínicos, e eu posso falar isso enquanto mãe de autista, que não se pode romantizar as coisas. A gente sabe que, na realidade, no dia a dia, sim, existe preconceito, sim, existe discriminação, como ele bem mencionou. Como era antes, na fase de adolescência, infância, como foi essa fase para você? Você sentiu muita dificuldade no sentido? Não senti muito, porque a minha família sempre foi acolhedora, né? Minha família, eles cuidavam muito de mim, até hoje cuida. Eles eram muito de mim, aí eu não sofri muito, mas a gente enfrenta alguns desafios. No colégio, para ir para o colégio, a gente sofria muito em cima de um animal para ir para o colégio. E de bicicleta, às vezes o pneu furava, sofremos muito. Mas graças a Deus, estamos até que Deus nos ajudou. Perfeito. E olha, o que nos chama a atenção é a importância dessa base familiar, que dá esse apoio, que dá esse suporte, como ele bem mencionou, que ele sempre foi muito bem cuidado e amparado pela família. E isso fez com que rompesse, com que enfrentasse todas as dificuldades que foram aparecendo. E hoje, até hoje, essa família é muito unida e lhe apoia muito. Afinal de contas, são muitos irmãos. Isso. Como é essa convivência hoje, nessa fase adulta? Hoje nós, quando se reunimos, nós lembra do passado, sorri, brinca, lembra do que nós passamos, e é muito boa hoje. Nós tudo adulto. Eu agradeço a Deus pela minha família. Deus me presenteou. Deus é maravilhoso. Como é hoje essa sua intimidade com Deus, diante de tudo que já conquistou? Porque nós precisamos aqui mencionar que, fruto do seu trabalho, você já conquistou muitas coisas, né? Casa própria, todos os bens que o senhor conseguiu com o trabalho. Como é hoje saber que, fruto do seu suor, o senhor tem conquistado, tem realmente crescido? Como é para você viver isso hoje? Hoje eu agradeço a Deus por esse trabalho. A gente conseguiu, com muito esforço a gente consegue, né? O que eu posso dizer para aquele que está nos assistindo, ouvindo, é que não se desanime. É ter força e perseverança, que Deus abençoa e a gente vai para frente. E é muito bom, é gratificante a Deus a gente viver daquilo, do suor da gente, né? Com certeza. A Bíblia menciona muito aquele que é digno do seu trabalho, né? Isso. E com certeza traz muita dignidade, dignifica o homem, o trabalho. E eu realmente acho incrível a sua visão. É tão incrível que para você é tudo simples, né? É simples, é seu, é sua conquista. Como é para você hoje o olhar da sociedade? Porque hoje a gente tem visto uma sociedade muito menos firme quanto às questões, quanto às adversidades, quanto às dificuldades. A gente vê que a sociedade hoje não tem tanta resiliência, não tem tanta força em vencer as dificuldades da vida. O que você aconselha a pessoas que estão desanimadas por problemas cotidianos e que decidem parar simplesmente assim? E qual é a sua visão sobre isso hoje? Minha visão que eu tenho que falar, a gente tem de pensar firme em Deus, e com Ele nós venceremos todas as lutas. Com Deus na frente, não há barreira que fique de pé. E confiando em Deus e lutando, que tudo vai dar certo.
E olha, hoje na sua história, vendo os resultados com a sua clientela, né? Porque, como ele bem disse, quando os clientes vão até o salão, alguns ficam intimidados, mas outros já são fidelizados, conhecem seu trabalho, voltam mais e mais vezes, recomendam. O pastor Salles, inclusive, fez até postagem, né? Todo blogueiro indicando os seus serviços. Como é para você ter esse contato, né, essa ligação com seus clientes, essa indicação que eles fazem do seu serviço? Como é essa relação? Essa relação é muito boa. Dentro das clientelas, a gente cria um ciclo de amizade. Às vezes, o cliente já até cortou o cabelo, mas vai para lá para a gente ficar conversando, tudo. É muito bom demais. Aí a gente tem aquela clientela, eu tenho cliente de 11 anos que corta cabelo comigo. Se caso eu sair, ficar ali 3 dias viajando e ele fica me esperando. Enquanto eu não chegar, não corta. É muito bom. A relação com os meus clientes eu gosto demais. Agradeço a Deus pela vida deles. Que eles que mantêm a gente de pé, né? Sim, os nossos clientes realmente nos mantêm e é muito interessante nós sermos gratos quanto à provisão divina, né? Para quem trabalha com prestação de serviço, para quem trabalha com vendas, é entender que todo trabalho, que toda venda, tudo que nos acontece é uma provisão divina e a gente tem que ser grato por isso. É interessante ouvir o seu relato, porque ele é um relato simples, que tem muito de Deus, né? É perceptível que você fala de uma forma simples e muito firme sobre ter fé, sobre acreditar e confiar em Deus. Como é para você essa sua vivência com o divino? Como é que você se alimenta espiritualmente? Você tem um momento de devocional todos os dias? Como é essa sua intimidade espiritual? A intimidade que a gente tem com Deus, a gente serve a Deus desde os meus 17 anos. E é muito bom. Eu sempre vou aos cultos. Nós temos 3 cultos por semana. E é muito gratificante ir à igreja, buscar a Deus, adorar Ele de coração limpo e puro. E isto que nos fortalece mais e mais ainda. Então, esse relacionamento, você atribuiria... Eu vejo que tem muita verdade, né, nas suas falas. É algo muito simples, mas muito inteiro, como você bem acabou de mencionar, né? Mas você percebe que nesse seu dia a dia, você tem o seu momento de oração todos os dias? Como é? Por que eu pergunto isso? Porque cada um desenvolve a sua forma, né, de orar, de se conectar, mas eu acredito muito que esse nosso buscar espiritual é como o nosso corpo, que todos os dias precisa comer, precisa se alimentar, assim também é o nosso espírito. Como é esse seu alimento diário? Você tem esses seus momentos de oração? Como você busca espiritualmente se fortalecer? Nós temos que buscar sim. A gente busca Deus em oração, em jejum, lendo a palavra, para a gente se alimentar. Se não for assim, a gente não permanece, né? Temos que ter essa dinâmica de buscar a Deus, porque Ele que nos fortalece. Nas horas difíceis, Ele que dá suporte para a gente. Zeca, eu queria perguntar para você como é a sua relação paterna, materna, como foi essa criação, quais são os valores que você trouxe, né, de criação, porque nós sabemos que essa relação pai e filho, ela é realmente algo que nos traz benefícios para a vida, nos tornam pessoas seguras, firmes e é muito perceptível, ouvindo o seu relato, simples, curto, direto, mas muito firme, muito confiante. Isso me remete muito a uma criação muito firme, muito segura. Como foi a sua criação? A minha criação, naquele tempo, foi bem rígida, né? Os pais, se a gente tratasse, ele batia mesmo. Não passava a mão? Não. Foi firme. Meus pais pegaram seguro com nós. E eu agradeço a Deus pelas tacas que eu já levei, né?
que a minha mãe não alisava, não. Meu pai alisava um pouquinho, mas a minha mãe, se a gente tretasse, ela Mas foram amorosos, mesmo. foram presentes? Mas foram, até hoje continua sendo. Meus pais, para mim, não tem igual, não, né? É tudo que eu tenho para mim e meus pais. Eu queria... É um presente de Deus. Eu imagino. E assim, eu trouxe essa pergunta que nem estava dentro do meu script, porque lhe ver falando de forma tão segura, tão firme, me trouxe muito isso, o quanto que a sua criação foi algo realmente muito bem assistido. E isso nos traz muito quanto à importância, porque hoje nós estamos falando de inúmeras pessoas que constituem famílias e, infelizmente, em um cenário onde hoje as famílias elas não são mais vistas como antigamente e são facilmente dissolvidas. E olhar a importância que tem um pai presente, uma mãe presente, e em saber que isso constitui pessoas seguras, firmes, emocionalmente estáveis, realmente isso é perceptível, isso nos traz um questionamento. Como tem sido a nossa criação com os nossos filhos, né? Será que nós estamos provendo emocionalmente? Será que nós estamos trazendo essa segurança que você tanto tem para os nossos filhos na nossa criação? Realmente é algo muito importante. Zeca, eu queria que você, aproveitando que é um programa realmente para prestigiar a sua pessoa, os seus feitos, as suas conquistas, eu queria que você falasse diretamente com aqueles que te ajudam, com os seus irmãos, com os seus pais. Qual o recado que você tem para a sua família? Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos meus irmãos, aos meus pais, aos meus amigos, aos meus pastores, o pastor Sali, e também ao meu pastor Francisco Lopes, hoje pastor congregacional. Eu louvo a Deus pela vida de todos meus amigos, meus clientes. Quero desejar que Deus abençoe cada um de forma especial. Deus é lindo e é muito bonito ver. A Bíblia fala que Deus está no meio daqueles que nos ajudam, né? Isso é algo que nos traz profunda gratidão em saber que ao longo da nossa trajetória, em todas as fases, sempre houve obstáculos, sempre houveram dificuldades, mas se você parar de olhar só para a dificuldade, a gente também vai conseguir enxergar o lado bom, não é isso? Isso. E é lindo observar que sempre houve pessoas para nos ajudar ao longo de toda a nossa vida. E essas pessoas, na verdade, é Deus nos ajudando, é Deus ali movendo, trazendo. Deus no controle, né? Deus no controle de tudo. Zeca, para você, hoje, há tantos anos, né, hoje já estabilizado, né, tendo uma clientela que é fiel a você, algo que hoje muita gente luta para ter, né, uma clientela fidelizada. Para você hoje, te traz alguma perspectiva de falar para outras pessoas, de testemunhar o que você vive? Como é para você falar de Deus para outras pessoas? Você testemunha o que Deus faz em você? Sim, às vezes eu falo sim. Já falei várias vezes que Deus, Ele já me abençoou de várias formas. Sempre eu falo. E Deus é maravilhoso, sempre nos dá suporte para vencer. Deus já fez maravilha na minha vida. Zeca, tem algum testemunho que você queira compartilhar conosco? Deixa eu ver no momento. Algo que Deus já realizou, que você sinta que foi a mão de Deus ali, foi algo que realmente Deus estava com você e você pode mencionar que Deus esteve com você nesse momento. Quando eu nasci, eu era muito doentinho e aí eles ficavam trazendo eu Marabá para o hospital, né? E aí nada resolvia. E aí todo dia eles se reuniam que pensavam que ia ser meu velório naquele dia, né? E aí chegou uns tios meus de Brasília e era crente, e meus pais não eram crentes. E aí eles oraram por mim
e eu fiquei bom. E diz a minha mãe que eu dormia assim umas 2 a 3 horas de prazo. Quando eu acordei, eu pedi comida. E aí eu comi e fiquei bom, e sarei daquilo. Eles pensavam que eu ia morrer mesmo. Eles, na época, eles eram católicos, né? Eles já usavam a velinha ali no pé da mesa, no pé da cama ali, numa mesinha, para acender na hora que eu fosse morrer. Aí, mas só que Deus foi maravilhoso, enviou esse casal de tio meu e oraram por mim e eu fiquei bom. Aí, passado de tempo, hoje somos crentes em Jesus. Olha só, para ver que coisa linda. Através da sua vida, a sua família foi alcançada. Não é isso? Isso. Então, quando eu aceitei Jesus, foi eu e uma irmã minha. E hoje, graças a Deus, são quase todos crentes. Os que não são hoje, mas já foram. Sim. Nós fomos os pioneiros. Sim. Mas a sua família, os seus pais, eles vivenciaram um milagre, porque, como você bem mencionou, eles estavam ali já organizando, porque mesmo que não fosse a vontade deles, eles, pelo que eles conseguiam ver, a probabilidade era de que você viria a óbito. Isso. Mas que os seus tios vieram, oraram, e você, graças a Deus, foi salvo, né? Teve essa... E já mostrou a eles um milagre. Foi isso. Que lindo. E com isso, a gente percebe que existe um propósito, um desígnio, né? Para que o porquê de cada coisa. E é lindo quando a gente observa que Deus trabalha em cada detalhe, né? Nada é em vão. E ali Deus já estava trabalhando na vida dos seus pais, né? Através da sua vida, Deus já estava ali trazendo salvação para a sua casa. É lindo ver isso, é um propósito muito... E olha, ele chega a ser constrangedor. Por que eu falo que é constrangedor? Eu vou já te explicar. É que para ele é tão simples, né? Ele está aqui, eu perguntando para ele, você tem um testemunho? E ele, não me lembro de nada. Aí daqui a pouco ele pega e me fala algo tão incrível assim. Imagina você, através da vida dele, os pais foram alcançados, ele foi alcançado, a família foi salva. E isso é lindo. E é mais lindo ainda, a você que está aí de casa, que com certeza tem essa sensibilidade de também observar, a sua simplicidade, a sua humildade. Né? Deus é realmente incrível, porque de se falar, a gente pode falar o quanto que é incrível a sua postura, o quanto que você realmente é esforçado, o quanto que você trabalha, o quanto que você não se vitimizou, você não ocupou um lugar de eu preciso ser ajudado, eu não posso fazer nada por mim. Muito pelo contrário, você se posicionou de uma forma de entender que você pode fazer a diferença. E fez a diferença, tem feito a diferença, não só na sua vida, mas de quem vai até você. Porque eu tenho certeza que todo cliente que passa por você sai de lá muito, muito, muito motivado, entendendo que você pode, que você faz. E isso ajuda a muitas pessoas a saírem de sua zona de conforto. Você tem consciência disso? Com certeza. Mas ele tem consciência, mas é super humilde de falar assim, eu sei, não é isso? É isso. Zeca, realmente, olha, é um presente para mim o programa, porque aqui eu tenho a oportunidade de conhecer o entrevistado. Então, eu sempre aprendo muito com os meus entrevistados, eu conheço a história, né? E é uma oportunidade para mim. Eu sempre digo que é um momento em que eu estou aqui trabalhando, mas é lindo. Eu sempre consigo. É um programa que me enriquece como pessoa, não como profissional, mas como pessoa, porque aqui passam várias histórias de superação, de crescimento, de aprendizado, e eu sempre aprendo muito. Talvez você aí de casa não saiba disso, mas o Personalidades é um momento assim que eu sento para ouvir e aprender. E eu acho que talvez nunca alguém tenha me constrangido com tanta simplicidade, com tanta fé. E simplicidade de forma muito serena. E isso é realmente lindo, viu?
Obrigado. É muito lindo mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Fique à vontade para falar a quem quer que seja. Eu queria que de uma forma especial você pensasse que hoje existem crianças, existem adolescentes, né, que talvez estejam em situações de se sentirem hoje um pouco desanimadas, talvez achando que os obstáculos que vivem são uma paralisação mesmo. Eu queria que você falasse para essas pessoas o que você tem a dizer para essas pessoas. O que eu tenho que dizer para eles que não parem, mesmo que o obstáculo queira te afrontar, não desista. É porque você é capaz de vencer. Às vezes a gente se sente fraco, mas com Deus na frente tudo vai dar certo. E eu digo para você que queira desistir, nunca desista do teu sonho. Deus tem algo mais para você. Eu creio. Olha, a você aí de casa, eu espero que esse programa realmente tenha te alcançado como me alcançou. Quero dizer mais uma vez, Zeca, foi realmente um programa muito especial para mim, conhecer mais a sua história, a sua simplicidade, mas acima de tudo, a sua verdade, né? Eu acho que algo que hoje muita gente talvez não tenha até esquecido, mas essa verdade, essa sua simplicidade, mas com muita verdade, a forma com que você fala de forma muito simples, mas cheia de fé. É realmente lindo. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando os seus clientes, abençoando a sua história, que desde o seu nascimento, Deus já tinha um propósito. E esse propósito tem se cumprido, trouxe salvação para a sua família, para você, né? Hoje é lindo ver a sua atuação, mas mais que isso, ver a simplicidade e, acima de tudo, a fé que você demonstra de forma muito simples, que é fruto também da sua criação. Parabéns aos familiares por essa postura tão linda, né? Por serem sempre uma fonte de apoio para ele. Até hoje é uma fonte de apoio. Então, assim, é impossível ouvir a sua história sem, né, pensar e parabenizar a sua família, que fez, né, te cercou, te alicerçou emocionalmente de forma tão incrível, te trazendo hoje, fazendo com que o Zeca hoje seja esse homem de fé, firme, temente ao Senhor, mas, sobretudo, ciente de que o Senhor sempre esteve com você. É isso aí. Zeca, obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por não ter colocado nenhum empecilho. Ele esteve aqui conosco, muito solícito, e realmente para mim é um prazer lhe receber aqui, viu? Eu que agradeço. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Sali e a toda a equipe. Muito obrigada, Zeca. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada a você aí de casa pela companhia diária. Um programa Personalidades incrível. Eu realmente aprendi muito aqui com o Zeca, com a simplicidade, com a verdade dele. Eu tenho certeza que você aí de casa também foi alcançado com essa verdade e que você se inspire, se motive, né? Porque é impossível olhar para o Zeca, para a atuação dele, para a verdade dele, para a força que ele tem e não se inspirar em sairmos da nossa zona de conforto, em sermos gratos por tudo, né, Zeca? Realmente importante que nós possamos praticar cada vez mais a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Deus te abençoe. Até o próximo programa Personalidades. Tchau, tchau.